Pai querido, usa teu filho conforme o teu querer, Senhor amado. Fala conosco, papai querido, conforme o teu querer, e não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que o teu Espírito Santo tem para direcionar, papai querido, ao nosso coração. Usa a boca do teu filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma paz do Senhor. Irmãos, como o Senhor assente, fica à vontade, como o Senhor assente, nós vamos ir da palavra de Deus. Quero aqui, primeiramente, externar a minha alegria por poder estar aqui nessa igreja de Veneza. Fomos contactados pelo pastor Jackson, a qual tem uma indicação do Deison. Nós estamos felizes de estarmos aqui. Quase que eu desmarquei o compromisso, porque tem Santa Ceia lá na nossa igreja, mas eu falei com o pastor, a palavra do crente é sim, sim ou não. Então nós vamos estar lá, trazendo a poderosa palavra de Deus. E quero louvar a Deus pela vida também do pastor Sandro, que aqui está ocupando essa tribuna juntamente conosco. Louvo a Deus por estar juntamente com a minha família, minha esposa, a pastora Renata, a Gabriela e a Isabela. A Gabriela me ficou esperando falar o nome dela, só falava da Isabela. Ela é a Gabriela. Então, sinal para a mão. Se tiver algum varão solteiro, vigia, viu? Ela só tem 12 anos de idade. A mulher desse perdido. Deus abençoe. Mas nós queremos nos apresentar para a igreja, porque geralmente a gente vai pregar em algum lugar, o pessoal fala, pastor Robson, alguns conhecem, alguns conhecem. Eu sou de São Paulo, capital, faz 10 anos que eu estou aqui em Curitiba. Minha esposa é culpada disso porque orou 3 anos para a gente vir para cá. Pastor, só não gosta de Curitiba, não é nada contra Curitiba, eu não gosto da meteorologia de Curitiba. Toda vez que passava o Jornal Nacional dizia: a capital mais fria do país era Curitiba. E eu sou igual óleo e água, não se mistura. Eu não me misturo com o frio não se mistura comigo. Foi muito difícil que eu vim para cá, minha esposa orou muito para nós virmos para cá. Mas aprova Deus no ano de 2015, nos casamos para cá e aqui estamos fazendo a obra de Deus. Antes de vir para cá, faz 25 anos que eu aceitei Jesus. Eu era do submundo do crime, nasci e criado na periferia de São Paulo. O Senhor me resgatou. E se Deus fez a obra na minha vida, tenha certeza que faz a obra na vida do seu parente, daquele que ainda acha que está preso no mundo das drogas, da bebida alcoólica. Deus ainda tem os seus meios de operar, de trabalhar. Deus foi tão bom para comigo, amigos. E você pode ver que eu só tenho uma altura. A fila da beleza eu não passei. Mas Deus me abençoou, me deu uma esposa bonita. Olha a pastora Renata, como que ela é bonita. Deus deu para mim, mas é minha, viu? Vai dar uma para você também. Essa aí já é minha. Aí deu uma para mim. Deus me abençoou muito e me deu 2 filhas lindas, a Gabriela e a Isabela. Mas, além de ser abençoado, ela é muito mais abençoada do que eu. Por quê? Não encontro um negrão desse em qualquer lugar. Então ela foi muito abençoada. Mas, depois de descontarmos um pouco, me apresentar um pouco para vocês, eu quero compartilhar o texto sagrado que se encontra em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. Se você se sentir à vontade, quiser se colocar sobre os pés, amém. Se quiser permanecer sentado, fica a seu critério. Glória a Deus. Aqueles que acharam, por gentileza, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim o texto sagrado, é uma epígrafe que diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso de número 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem. Glória a Deus, aleluia. Verso de número 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. Amados, preste atenção. A vida de Abraão foi um projeto de Deus para abençoar as famílias sobre a face da terra. Porque um certo dia Deus viu que a terra sendo sem forma e vazia, Ele resolve fazer tudo novo. E Deus, através da sua palavra, Ele começa a criação dos céus e da terra e de tudo que há sobre a face da terra. Deus vai e desce do seu trono celestial, faz com uma porção da terra que havia, e Ele cria um boneco. E desse boneco Ele assopra um fôlego de vida, e ele passa a ter o nome de Adão. E depois Deus coloca um sono profundo em Adão e tira uma das suas costelas, e ali Ele forma a mulher, que é a sua auxiliadora e a sua adjuntora. O prazer de Deus é tão grande em abençoar o homem e, através da vida de Adão e Eva, abençoar toda a humanidade, que o próprio Deus, mesmo depois da terra estando pronta, tendo tudo formado, Deus resolve Ele mesmo criar um jardim. E quando Deus cria um jardim, Ele dá de presente para o homem e para a mulher, e coloca esse casal para formar família dentro desse jardim. Ora, visto que o homem não tinha a necessidade de comer do suor do seu rosto, porque Deus já tinha feito tudo plantado. Por causa que Deus, quando Ele cria a terra, Ele cria toda a relva, Ele cria toda a plantação, Ele cria toda a árvore frutífera com a sua semente, quer dizer, toda a árvore ela se reproduzia. Um pássaro ia lá comer do fruto, quando ele voava, ele espalhava a semente sobre a face da terra, daqui a pouco já estava nascendo, brotando outra árvore frutífera. Deus tinha um prazer de ver o homem apenas cuidar, zelar do jardim. Mas só que uma certa vez a Eva vai dar ouvido agora à serpente. Até vemos agora alguns posts rolando aí dizendo que se Eva pudesse falar, ela aconselharia ninguém conversar com serpente. Quem conversa com serpente não apenas é picado, mas também é difamado, tem a sua vida destruída. Quando Eva agora vai dar ouvidos à serpente, ela acaba comendo do fruto, quer dizer, acaba desobedecendo a palavra de Deus e faz com que o seu marido também coma, apesar que ele teria toda a autoridade de dizer que não comeria, mas ele quis participar daquilo que a sua esposa participou também. Ora, visto que agora a sentença deles é ser expulso do jardim que Deus preparou, serem expulsos daquilo que Deus tinha almejado em seu coração, abençoar aquela família, abençoar aquele casal. E Deus começa a dizer agora, a sentença do homem é, do suor da sua terra, do seu rosto comerás. Agora para a mulher ele vai sentenciar, vou multiplicar as tuas dores de parto, porque a mulher já gerava, a mulher já tinha filhos, e a dor era pequena, porque Deus não diz, agora você vai ter dor. Deus diz assim, agora eu vou multiplicar a tua dor. Só se multiplica aquilo que tem. A viúva tinha uma botija cheia de azeite, multiplicou o óleo daquilo que ela tinha. Não tem como multiplicar aquilo que você não tem. Se você tem um pouco de oração, Deus multiplica. Se você tem um pouco de jejum, Deus multiplica. Se você tem um pouco de aleluia, o Senhor
Com isso, amados, a gente vemos que através da bênção que Deus queria dar para aquele homem, para aquela mulher, eles acabaram trocando a bênção pela maldição. Porque todo aquele que não ouve a voz de Deus, que não se atenta à palavra de Deus e não obedece à palavra de Deus, acaba sendo trocado a bênção por maldição. Porque a bênção está na obediência, a vitória está na obediência, tudo aquilo está envolto da obediência. E aí o que acontece? Dos seus filhos, Caim, o mais velho, acaba agora se envolvendo em pecados que não agradam a Deus. Porque todo mundo diz que o primeiro pecado que houve sobre a humanidade foi o homicídio, porque Caim matou Abel. Mas deixa eu dar uma melhorada nesse raciocínio para você. Na verdade, o primeiro pecado que houve sobre a face da terra foi o pecado da inveja. Porque Caim só matou Abel por causa da inveja que ele teve no seu irmão. Então, tudo que quando nós vamos fazer, tudo quando nós vamos orar, o maior cuidado que você deve ter é da inveja que o teu irmão pode ter de você. Mas é no nome do Senhor Jesus Cristo que hoje, pela autoridade de Deus, eu repreendo toda a inveja contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua parentela. Por que, amados? A inveja, irmão, não foi em qualquer lugar. A inveja foi no ambiente de culto. A inveja foi num ambiente que nós estamos para adorar a Deus. E de repente, eu não sei se alguma coisa mudou de alguns anos para cá, mas você lembra que quando a gente se convertia, a gente estava na igreja e não parava de dar glória a Deus, misturado com aleluia, e alguém ficava com pé dizendo: esse irmão não para de dar glória, está trabalhando, quero ouvir a palavra. Mas quando isso acontecia, é porque ele já não tinha mais força para dar glória, ele não tinha mais força para dar aleluia. Então o irmão mais velho sempre quer matar o irmão mais novo. Meu Deus! Vou falar tudo, pastor. Eu deixei ele estar na Santa Ceia para mim aqui, porque Deus tem algo para entregar para esta igreja. Vou falar tudo, porque o que mata hoje em dia os irmãos e as irmãs são a inveja que tem dentro da igreja. Mas isso não é culpa do irmão nem culpa da irmã, porque a minha Bíblia diz que nós não devemos lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então a minha luta não é contra o irmão, nem o irmão contra mim. Nós temos que entender que a inveja é um espírito maligno que muitas das vezes acomete a vida de alguém e essa pessoa não tem força para combater aquilo, ou muitas das vezes fica anestesiado espiritualmente e não consegue repreender aquele mal. Mas é nesta noite que eu volto a dizer: nós estamos em guerra e o espírito da inveja não vai ficar no nosso meio. O espírito da inveja não vai matar mais Abel. O espírito da inveja não vai matar mais os nossos irmãos. Só que em toda maldição, Deus já está trabalhando com um plano para abençoar a minha vida e a tua vida. Se o diabo faz de tudo, se a serpente faz de tudo para roubar a tua bênção e fazer você cair no laço da maldição, Deus já está trabalhando lá na frente para quebrar a maldição e abençoar a tua vida. Porque o plano de bênção é maior do que a maldição. Tem muita gente que esquece disso e apenas está pensando naquilo que fez, naquilo que errou. Tem gente que não consegue prosperar, tem gente que não consegue ir para frente porque diz: ah, mas eu já fiz isso, minha vida não vai para frente porque eu errei naquilo, ah, porque eu sou amaldiçoado, porque meu avô foi isso, minha avó foi aquilo, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas eu já contei o meu testemunho logo de início, porque também eu nasci numa família que era espírita, não tinha ninguém cristão. Eu cresci no meio de uma família que ia no meio do candomblé, no meio da umbanda, e de repente Deus falou assim: ah, esse neguinho eu vou tirar do meio dessa maldição. Através da vida dele eu vou salvar a casa, eu vou salvar a família, eu vou quebrar a maldição. Só
tivesse complexo de inferioridade, eu ia arrumar uma loira dessa, mano. Complexo de inferioridade ia fazer eu arrumar alguém assim, não, mano, né? Ninguém olha pra mim. Meu Deus, eu tô cansado, eu tô zoado, ixi, ninguém quer. Esse aí não vai arrumar nada, não, irmão. Eu sei o Deus a qual eu sirvo. Deus tem o melhor da terra para mim, tem o melhor da terra para você. Toma posse da tua bênção e da tua vitória. Eu achei lindo isso aqui, porque quando Deus agora vê que aconteceu tudo isso, porque Caim já estava agora na linhagem da maldição. Abel, que era um verdadeiro adorador, tinha morrido o sangue dele e clamava por justiça na terra. Aí Deus faz que Adão conheça novamente Eva, e eles vão e geram um filho chamado Sete. E Sete agora é da linhagem daqueles que Deus vai trabalhar para abençoar as famílias sobre a face da terra. Porque enquanto o diabo quer rir dizendo agora é amaldiçoado, não vai prosperar, não vai ir para frente, vai ser um derrotado, Deus já está dizendo, eu já estou levantando um Sete. Porque através da linhagem de Sete vai vir salvação, vai vir bênção, vai vir a mão do Todo-Poderoso sobre ele. E eu achei isso tão lindo, tão maravilhoso, porque eu estava até falando com as minhas filhas em casa, uma tem 11 e outra tem 12. Olha, vocês têm que ler a Bíblia inteira, e elas estão lendo. Começaram a ler esse ano. Uma já está mais adiantada que a outra, mas a outra pegou desde o começo. E ela já leu Gênesis, já leu Êxodo, já está quase na metade de Levítico e está lendo. E ela falando assim, pai, a parte que fala de genealogia, como que é chato. Eu falo, filha, eu acho chato também. Na verdade, eu achava chato também. Mas você sabe que agora, depois de alguns anos lendo a palavra de Deus, eu estou começando a gostar de genealogia, porque você descobre algumas pérolas no meio da genealogia que se você pulasse, você não encontraria. Mas quando você lê e se atenta a isso, você vai encontrar algumas pérolas no meio da genealogia. Primeira pérola que eu achei foi que Sete gerou Enos, o primeiro homem. Depois lá na sua casa você vai ver em Gênesis capítulo 4, no versículo 26, que diz que depois que Adão e Eva gera Sete, esse Sete vai e gera um filho, e ele põe o nome desse filho de Enos, e ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu fui ler hoje à tarde e eu pensei comigo, porque o pessoal sempre falou muito de oração, e dá-se a entender que oração só começou no Novo Testamento, com a igreja primitiva, e que das outras vezes era Deus falando com o profeta falando com Deus. Não tinha aquela coisa a qual o Senhor Jesus dizia, que ele se retirava, subia ao monte para orar, para falar com Deus, para invocar o nome do Senhor. Mas aí eu pensei também, mas no Velho Testamento diz que Deus, ele descia na virada do dia para conversar com Adão. Mas não era Adão que ia invocar o nome de Deus, era Deus que tinha prazer de descer para falar com ele. Mas agora, como Sete gera Enos, a Bíblia vai dizer que através de Enos começou o nome do Senhor a ser invocado aqui na terra. Então eu já encontro em Gênesis capítulo 4, versículo 26, a importância da oração. Porque quando eu invoco o nome do Senhor, o Senhor vai dizer assim, na linhagem do pai dele, que era Adão, eu tinha que descer na virada do dia para conversar com ele e ele conversar comigo. Até um dia que ele pegou e tentou se esconder da minha presença. Mas agora na linhagem de Enos, apareceu um homem na terra que aprendeu o valor de invocar o meu nome. Então se você ora, continua orando.
prega isso, mas não gosta de Bíblia. Mas o Davidson falou uma coisa para mim, dizendo assim: pastor, o povo é animado, gosta de Bíblia, o senhor vai ter bastante tempo para pregar. Eu falei: ô glória! Eu já fico com vontade de pregar, pastor Saulo. Não estranha não, porque vai ter muitos aí que só sabem soltar o xaramanai e falar: pega a sua chave. Eu gosto de Bíblia, eu falo e gosto de Bíblia, eu vou pregando e mostrando a palavra de Deus. Então Enoque, ele vai andar com Deus, e a Bíblia vai nos dizer: e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, Deus arrebatou Enoque. Sabe por quê? Quando você tem prazer de estar na presença de Deus, quando você tem prazer em orar, quando você tem prazer em buscar a Deus, em se apartar das coisas que te distraem nessa vida, para ter uma vida devota a Deus, Deus fala: isso aí é muito bom para ficar na terra, vou trazer de volta para ficar aqui comigo. Ei, não, espero que você não pare de orar por causa disso. Senão eu vou parar muito não, porque senão Deus vai me levar e eu não quero ir agora. O solteiro já logo diz: eu quero casar primeiro. O que não tem filho fala: não, eu quero ser mãe primeiro. Aí todo mundo começa a arranjar um motivo para querer ficar. Mas que Deus venha dar graça para mim e você, para não olharmos para as coisas dessa terra e andarmos com Deus como Enoque, porque Enoque não viu a morte, mas Deus o recolheu para si. Lindo isso. Mas antes de ser arrebatado, Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou a Lameque. Lameque gerou a Noé. E Noé gerou a Sem, Cã e Jafé, da linhagem que viria a salvação para toda a humanidade. Por quê, pastor? Porque nesse tempo a maldição fazia festa na terra. Toda a humanidade se corrompeu a ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. Quando eu olho isso, irmãos, eu fico impressionado, porque eu aprendi, segundo a palavra de Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não cumpriria? Mas isso é quando Deus faz uma promessa para você. Quando Deus faz uma promessa para você, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Mas daquilo que Ele mesmo faz, segundo a sua vontade e o seu querer, Ele pode se arrepender a hora que Ele quer. Quando Ele viu toda a humanidade corrompida, Deus falou: me arrependi de ter feito essas criaturas aí. Misericórdia. Me arrependi. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem gente que se arrepende de muita coisa, né, irmão? Tem gente que se arrepende de muita coisa. Tem gente que se arrepende falando: me arrependi de ter casado com esse taste. Me arrependi de ter casado com essa mulher. Me arrependi disso, me arrependi daquilo. Mas se arrepender daquilo que tem que se arrepender é difícil de fazer. Mas Deus, Ele se arrepende daquilo ali, mas Ele pega e diz assim: agora eu vou destruir todo homem e todo animal. Deus fala: me arrependi, vou destruir. Ele é Deus, irmão. Se Deus quer matar todo mundo, sabe, nem de dilúvio. Se Ele quisesse, Ele instalava um dedo, todo mundo sofria um infarto no miocárdio, morria, caía todo mundo duro, morria. Mas Deus falou: não, eu vou dar tempo para ele se arrepender. Deus disse assim: olha, eu vou chamar um, porque Noé achou graça perante os olhos de Deus. Glória. Irmãos, não importa qual que é a direção que a maioria está levando. Se você vier na contramão e Deus estiver na contramão com você, o importante é que na hora que vier o peso da mão de Deus sobre a humanidade, Deus vai olhar para você e vai olhar para sua casa e vai dizer: na casa dela não, na casa dele não, porque eles acharam graça perante os meus olhos. Tinha comunhão com Deus, tinha vida com Deus. Noé era um homem reto. Noé fazia aquilo que agradava a Deus e abominava o pecado. Enquanto, irmãos, nós estamos falando de uma humanidade, o mundo inteiro estava corrompido pelo pecado, mas Noé estava em retidão com Deus.
Noé larga de ser bobo. Noé, está todo mundo aí desfrutando. Você está aí construindo uma arca, já vai fazer quase 100 anos que você está indo aí. Naquela época, os historiadores dizem que não havia chuva, não havia orvalho sobre a face da terra. Ou melhor, havia orvalho, não havia chuva. Porque os vapores da terra faziam que o orvalho, a garoa, molhasse a grama, até mesmo porque senão não teria vegetação. Mas ele estava dizendo que haveria um grande dilúvio e o mundo acabaria em água, que Deus ia destruir tudo. Todo mundo dizia o quê? Noé está maluco. É melhor todo mundo dizer que você está maluco, mas está na direção de Deus, do que todo mundo achar que você faz parte da massa e você não está na direção de Deus. Tá? Porque a minha Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho que leva para o céu. Então é melhor ser chamado de louco, estar continuando pregando a verdade, do que você estar fora da direção. Conforme Deus vai lá e faz Noé achasse graça aos olhos dele, Deus fala através de Noé: eu vou dar livramento para a sua família e para os seus 3 genros. Eu fiquei preocupado com isso, irmão, porque parente, ela vem da palavra pessoas que andam pareadas. Quando fala parentesco, parente mesmo, agora fala de linhagem familiar, de sangue. Aí eu fiquei naquela dúvida, irmão. Falei, mas genro é parente? Genro é agregado na família, né, irmão? Eu até falei para minhas filhas já, falei, olha, eu fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito com Deus. O primeiro que me procurar falando que quer ser meu genro, o voto que eu fiz é: eu vou entregar em holocausto ao Senhor. O primeiro genro que vier pedir a mão das minhas filhas, eu falei: eu vou entregar você em sacrifício ao Senhor. Genro é uma bênção. Mas além da família de Noé, que era sua esposa, suas 3 filhas, os 3 genros também vieram. Então os 3 genros era a representatividade fora da linhagem de Noé, porque Deus estende a sua misericórdia para a casa de Noé, mas também estende a misericórdia para os 3 representando a humanidade. Não, é muito profundo as coisas da Bíblia. Através desses 3, eles entram dentro da arca, aí toda aquela família, 8 almas, Noé, sua esposa, suas 3 filhas e os 3 genros, total de 8, e mais os casais de animais que foram entrando dentro da arca. Pois bem, vou adiantar. O que acontece? Vem o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé sai de dentro da arca, e a Bíblia vai nos dizer que Noé vai agora começar a trabalhar como agricultor, e ele vai ser vinicultor, porque ele vai plantar uma vinha e depois ele faz daquelas uvas, ele faz vinho e se embebeda, e com a alegria do vinho ele acaba tirando a sua roupa no meio da sua tenda. O seu filho, chamado Cã, engraçado que Caim e Cã parece que está meio relacionado, né? Caim, e Cã vai lá e vê o seu pai nu no meio da tenda, e vai lá e corre para falar para os seus irmãos. Mas dá-se a entender que ele está com um espírito de chocarrice e desonra. Os outros irmãos já fazem ao contrário. Os outros irmãos, quando vê a nudez do seu pai, quando ficam sabendo a situação que está o seu pai, eles não vão lá correr para olhar. Eles vão dizer: misericórdia. Longe de nós desonrar o nosso pai, vendo, descobrindo a nudez dele. Um filho, quando quer honrar o seu pai, quer honrar sua mãe, é por isso que depois, na sequência 100, vem na linhagem da bênção, vem na linhagem dessa bênção para as nossas vidas. Por quê? A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vai bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Filho que não sabe honrar pai, filho que não sabe honrar mãe, ele não tem uma vida boa na terra e o seu tempo é curto, porque é a palavra que diz. Então o que eles fazem? Eles pegam assim, eles pegam o pano, dá sem entender assim: dá licença, pastor, vem cá, meu pastor Jackson, vem aqui me ajudar. Você vai ser
O Noé, fica aí, Noé, você tá bêbado, deitado, caído, aí para. Aí a gente pega, pastor Jacques, e fala assim, aí quem que chega? Chega Sem e Jafé. Agora eu vou ser o Sem é o Jafé, tá bom? Aí a gente fala assim, ó, longe de nós honrar nosso pai. Pega esse pano aqui, pega essa pontinha aqui. Vamos na resposta. Porque nós não vamos descobrir a nudez do nosso pai. Quando chega lá que a gente só dá uma olhadinha por onde vê que ele está ali, a gente joga um lençol sobre o nosso pai e deixa ele dormindo, quietinho, até passar o efeito do vinho. Quando ele acorda no outro dia e fica sabendo da história, aí vem a triste notícia: Noé vai amaldiçoar a vida de Cã, também conhecido e chamado como Canaã. Noé amaldiçoa a vida dele, mas abençoa a vida de Sem e abençoa a vida de Jafé. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu quero ser abençoado por Deus, eu aprendo a honrar o meu pai. Quando eu quero ser abençoado por Deus, eu aprendo a honrar a minha mãe. Eu não vou caçoar, eu não vou afrontar, eu não vou responder, eu não vou mentir, eu não vou desobedecer, porque o filho que desobedece o pai e desobedece a mãe e o desonra, acaba sofrendo muito sobre a face da terra. Talvez essa palavra que eu acabei de liberar faz você pensar. Talvez essa palavra que eu acabei de liberar faz você refletir na sua juventude, na sua adolescência ou até hoje. Algum mal-estar que você pode ter com seu pai ou com a sua mãe. Se estão em vida ou se já foram recolhidos, eu só te peço que no nome de Jesus, libera o perdão para o teu pai, libera o perdão para a tua mãe, libera por causa que Deus quer te abençoar. Guarda essa palavra no teu coração. Pastor, você está falando porque está escrito, está anotado? Não, é porque eu estou vendo que Deus está ministrando isso sobre a minha vida e eu preciso ministrar sobre você. Se for você que errou com seu pai, errou com sua mãe, ela não quer olhar para a tua cara, o seu pai não quer olhar para a tua cara, vai lá e se humilha, pede perdão para ele. Sabe por quê? As amarras que estão na sua vida só serão desamarradas na hora que tiver conserto entre pai e filho, entre filho e pai. É difícil pregar essas coisas, mas Deus está mandando, eu vou falando. A linhagem de Sem agora é das gerações da bênção. Preste atenção, parece que é meio chato, mas é mais um pedacinho só de genealogia. Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Éber. Éber gerou Peleg. Peleg gerou Reel. Reel gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Tera. Tera gerou Abrão. Naor e Arão. Arão, filho caçula de Tera, agora ele morreu. Porque Abrão, ele é da linhagem que vai vir a bênção do texto a qual nós lemos. Lembra que Deus feriu a terra com maldição por causa da desobediência lá no começo? Deus já estava planejando um Abraão que ia abençoar toda a face da terra. E só que quando vem essa linhagem toda até chegar a Abraão, quando chega em Tera, que é pai de Abrão, o que acontece? O filho caçula morre, que é Arão. Arão, ele é pai de Ló, que é sobrinho de Abrão. E o que acontece com isso? Quando isso acontece, Tera sai de Ur dos Caldeus e vai a caminho da terra de Canaã. E quando chega na região de Arã, ele acampa ali e vive ali durante alguns anos com seus filhos. Só que Deus, irmãos, ele é tão tremendo que antes de aparecer para Abrão e chamar ele para esta grande missão, ele esperou Tera ser recolhido. Porque Deus, ele conhece e entende o seu sofrimento e o teu limite. Ninguém pode entender, mas Deus conhece o seu sofrimento e o teu limite. Deus viu que Tera já estava sofrendo com a morte do filho caçula. Se ele vai tirar Abraão, que era o filho mais velho de casa, porque Deus aparece para Abraão, e qual que
primeiro: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra. Então quer dizer, o sofrimento de terra ia aumentar. Perdeu o filho caçula e agora o filho mais velho estava sendo chamado por Deus para peregrinar em outra terra. Aí Deus espera. Quando terra é recolhida, Deus se apresenta para Abraão e diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Eu acho lindo isso, sabe por quê, irmãos? Porque verdadeiramente Abraão é conhecido como o pai da fé. Imagine que Abraão, antes disso, não tem uma passagem bíblica que diz que Deus veio em forma teofânica e se apresentou para Abraão. Não tem nenhuma passagem bíblica que diz que Deus se manifesta para Abraão. Não. Só vem a linhagem quando o pai de Abraão falece, é recolhido, Deus se apresenta para ele, vai lá e diz para ele. E ele dá uma ordem. E o que Abraão faz? Ele obedece. Só que durante muitos anos, nós pregadores criticamos muito sobre a decisão de Abraão levar Ló com ele. Porque a ordem era: sai da terra e sai do meio da tua parentela. Então quer dizer, não é para levar parente junto. Noé levou parente junto. Noé levou o genro junto, era parente. Mas agora Abraão não. Abraão não. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela. O que Abraão tinha que fazer? Levar só Saraí com ele, que era a esposa dele, que era estéril, nem filhos eles tinham ainda. Mas a Bíblia vai dizer que lá em Arã, onde eles estavam, Abraão teve fazendas. Deus prosperou a vida de Abraão. Deus prosperou a vida daquele homem. Ele teve servos. A Bíblia diz que eles saíram, levaram a sua fazenda, as suas almas, e levaram também Ló. Mas por que levou Ló? Lembra que eu falei que Arã, que era filho de Tera, teve um filho chamado Ló? Agora, como Abraão era o irmão mais velho e Tera, o seu pai, também morreu, Ló fica agora sobre a tutela do irmão mais velho, que era Abraão, que era irmão mais velho de seu pai. Então, quando Deus dá ordem para Abraão, ele sai com a sua casa. E quem morava junto com Abraão? Ló. Então não tinha como Ló ser abandonado por Abraão, porque Abraão leva Ló, leva sua esposa, leva os escravos, seus servos, e leva toda a sua fazenda, todos os seus animais. Então não foi errado. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico Deus se manifestando e corrigindo Abraão de ter levado Ló. Não tem. Pode procurar que você não vai ver, porque quando Deus quer corrigir, Ele corrige. Você vai ver em Gênesis capítulo 17, verso 1, que Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus quer corrigir, ele fala, Deus está dizendo para ele: olha, ainda tem alguma imperfeição em você, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Deus não a corrige de ter levado Ló. E eu acho muito interessante isso. Porém, o que acontece? Quando eles estão agora lá, nesse caminho, Deus faz a segunda fala com ele. E Deus diz assim para ele assim: e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Eu acho muito interessante isso, porque Deus, Ele trabalha dessa forma com Abraão. Ele fala primeiro, Ele se apresenta no verso 1 e dá uma ordem. Ele se apresenta no verso 2 e faz promessa pessoal, porque Ele está dizendo para Abraão: far-te-ei uma grande nação, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, tu vais ser uma bênção. Tudo no pessoal. Mas no verso de número 3, ele começa a dizer assim: abençoarei aqueles que te abençoarem,
amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção, amados. Primeiro Deus vai abençoar você, porque Deus escolheu você. E através de você, a qual Deus escolheu, Deus vai abençoar outras vidas. A promessa primeira é pessoal: olha, eu vou fazer isso com você, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção, e depois eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. É algo coletivo. Olha, as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: você é canal de bênção para outras famílias. Ou você é canal de bênção para a sua família. Através de você, a sua família será bendita. Através de você, a sua casa será abençoada. Agora redobre a sua atenção aqui. Preste bem atenção, já estou indo para o final. Se o próprio Deus, preste atenção, se o próprio Deus disse que abençoaria quem te abençoasse e amaldiçoaria a quem te amaldiçoasse, a pergunta é: por que você fica se preocupando tanto com quem está falando pelas tuas costas? Por que você está se preocupando tanto com quem está falando pelas suas costas? Porque preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A pessoa que te abençoar, tem Abraão aqui? Até as mulheres são Abraão, irmão. Até as mulheres são Abraão. Vou perguntar de novo: tem Abraão aqui? Irmã, quem te abençoar vai ser abençoado. A pessoa que semeia na tua vida, automaticamente ela é abençoada. Pastora, a pessoa que quer amaldiçoar, quer não, tenta, porque não consegue. Porque quem é abençoado será. Não tem como. Deus disse assim, Deus lembrei dessa passagem agora. Deus disse assim: quando Balaão abriu a boca para profetizar contra o povo de Deus, o povo de Israel, ele começou a abençoar. E quando Balaque começou a cobrar ele: eu te paguei, eu montei os altares, eu fiz o sacrifício todo aí, eu paguei a propina para você profetizar a maldição, você está abençoando? Sabe qual foi a palavra que saiu da boca do profeta, mesmo corrompido? Ele disse assim: como poderia eu amaldiçoar aquilo que o Senhor tem abençoado? Ninguém pode te amaldiçoar, porque tu já é abençoado da parte de Deus. Ah, mas estão lançando palavras de maldição, estão fazendo oração contrária, estão falando isso, estão torcendo contra. Irmão, pode vir a torcida do Corinthians torcer contra você. Se Deus te abençoar, está abençoado. Agora preste bem atenção nisso. Eu falei por isso que eu sou de São Paulo. Problema se eu falasse poxa, né? Agora o que acontece? Quando alguém quer te amaldiçoar, a pessoa automaticamente está sendo amaldiçoada. Sabe o que Deus está ensinando para nós aqui nesta noite, igreja? Talvez não seja nem aquela palavra que você estava esperando, daquele glória a Deus, do pastor quase furar o púlpito aqui. Mas preste atenção que Deus está falando para você. Glória a Deus, aleluia. Quando alguém tentar te amaldiçoar, ela mesma está se amaldiçoando. Quando alguém lançar uma palavra de bênção para a tua vida, ela mesma está se abençoando. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade e com muito carinho tocava nesse irmão que está do seu lado, dizendo assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Eita glória! Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória, só não basta
Sabe qual que é a lição? É a lição da verdadeira semeadura. Preste atenção aqui, renove sua atenção. Não se preocupe com o que estão plantando na sua vida, porque a colheita nunca será sua. Pode plantar o que for na sua vida, irmão. Se plantar bênção, essa pessoa vai colher bênção. Mas se ela plantar maldição, ela vai colher maldição. Se alguém plantar a bênção sobre a minha vida, eu não vou colher a bênção, por causa que eu já estou abençoado, vou continuar sendo abençoado. Mas a pessoa está fazendo um plantio. Ela está dizendo assim: Pastor Robson, Deus te abençoe. Ela está plantando na minha vida. Aí ela vai colher a bênção, porque Deus que prometeu, é uma promessa coletiva. Lembra que eu falei que o verso primeiro é uma ordem, sai. O verso 2 é uma promessa pessoal, far-te-ei uma grande nação. E o verso de número 3, a qual nós lemos, é uma promessa coletiva. Porque Deus fala sobre abençoar e ser abençoado, amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias. É plural, é no coletivo. Quem abençoa a tua vida, a família é abençoada, a casa é abençoada, a família é bendita. Se você falava por irmão de novo, eu te abençoe, em nome de Jesus. Vai plantando, irmão, vai plantando, pega a visão. A colheita é de quem planta, a colheita é de quem plantou. Você está plantando? Eu estou plantando. Eu já olhei 10 vezes para essa irmã aqui, eu já falei para ela, Deus abençoe. Eu já abençoei a pastora, já abençoei o pastor, já abençoei até o sonoplasta que eu não estava vendo aqui, irmão. Ele é da mesma tribo, irmão, bocadeira igual eu. Aleluia. Mas é abençoado. É até boa a casa que não tem telha, irmão, porque quando a bênção cai, não escorre, já cai direto. Aleluia. Oh, glória. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Agora, irmão, aprenda uma coisa. É necessário que, como nós, servos de Deus, nós precisamos fazer a diferença. E eu tenho que ser diferente. Porque os filhos de Deus fazem a diferença. Porque os outros falam, mas nós não falamos. Os outros fazem, mas nós não fazemos, porque nós somos diferentes. Porque a grande verdade é a seguinte: não foge da verdade. Irmão, não vamos ser igual os fariseus antigos, tinham conhecimento vasto da palavra, oravam, faziam deprecações, conheciam de tudo, mas eram hipócritas. Nós não podemos ser. Quando a gente fica... Por que eu estou falando isso? Irmã, quando a gente fica sabendo que alguém está falando mal de nós, a vontade que nós temos de chegar lá e pegar no colarinho. Não, estou sendo sincero, irmão. Para. E geralmente, sabe quem que vai falar mal de você? É aquele que você mais ajudou. Deus está falando. É quem você mais ajudou. Pastor, vai ter gente que vai chegar aqui, o capítulo, o bagaço da cana, moído, desmoído, virado, torcido e prensado. Você vai chegar, vai estender a mão. Tem uns que abrem a casa, dá banho, arruma, já faz de tudo. Daqui a pouco ele está bom. É aquela passagem de Jesus, que engordou e depois ficou dando coisa. Israel era Jesus, magrinho, raquete. Chegou só na capa do bate. Daqui a pouco ele engordou, moço. Aí ele começou a dar coisa. Tem gente que é assim. E essas pessoas é a qual a gente tem mais vontade de chegar e falar: miserável. Ah, se eu não fosse crente, Jeová eu pegava. Mas eu sou crente, tenho que ser diferente. Deus está falando com alguém aqui. Porque tem gente que diz: eu sou crente, mas não sou tapete. Ninguém pisa em mim. Tem gente que diz assim:
eu sou crente, mas por cima de mim só avião. Crente tem que fazer a diferença. Glória a Deus. Crente tem que aprender a falar assim: olha, eu vou descansar no Senhor. É repetitivo, mas vocês vão entender. Quem me abençoar será abençoado. Quem me amaldiçoar será amaldiçoado. Quando eu aprendo isso, eu descanso. Porque quando eu não consigo entender e absorver isso, ai, que bênção, essa irmã é uma bênção, ela me abençoou a minha vida, oh glória. Nossa, essa irmã é uma megera, tá me amaldiçoando, tá falando mal de mim. Ai, se eu encontrar ela na esquina. Não entendeu o sentido dessa palavra. Porque você descansa quando te abençoa e você descansa quando te amaldiçoa também. Porque a pessoa está fazendo plantio. E quem planta, então diz para o irmão do seu lado mais uma vez: eu te abençoo. Aleluia, eu te abençoo, Pai. A glória. Deixa eu ler um texto bíblico aqui para você. Só acompanhe para você ver, para me ganhar meu tempo. Eu ainda tenho 10 minutos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Difícil. Não, difícil. Eu falei para você que nós não ia ser fariseu aqui. Quando você vai saber que alguém está metendo a boca em você, você vai falar: ele é uma bênção. Você vai falar: miserável. Vai falar mesmo, irmão, é a verdade. É difícil, Jesus, mas foi Jesus que deixou escrito aqui. Mateus capítulo 5, ali o versículo 43, eu estou no meio do 44. Fazei bem aos que vos odeiam. Você sabe que a pessoa te odeia. Quando você passa, arranja os dentes e fala: não morre essa praga. E Deus está dizendo assim, ó: fala bem daquele que está falando mal de você. Olha, faz o bem para quem te odeia. E orai pelos que vos maltratam. Irmão, orar é difícil, irmão. Porque tem uns crentes que estão pior. Dobra o joelho e vai falar assim: Deus vai tratar com ele porque tocou no ungido. Tem essas orações aí, irmão. Essas orações aí. Vai aprender a não maltratar os profetas, porque eu sou profeta e tal. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó: fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Imagina, irmão. Alguém lá no seu trabalho lá começa a te perseguir, você já fica virado no giraia. Ele está me perseguindo, isso aí. Esse é o filho do Baal, o Belial, o Satanás. Você começa a xingar, é desse jeito, não é? Você começa a falar: é o filho do Satanás. Agora a Bíblia está dizendo para você orar por ele. Está te perseguindo? Ora por ela. Está te perseguindo? Ora por ele. Está te maltratando? Ora por ele. Glória a Deus, aleluia. É difícil. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E não é uma verdade? Você já viu Deus falar: ó, tem dois fazendeiros, um é mau, o outro é bom. Aí Deus vai falar assim: vamos dar chuva só naquela fazenda. Do ruim a gente não vai mandar chuva não. Não, irmão, a chuva cai nas duas fazendas, pro mal e pro ruim, pro bom e pro ruim, o justo e pro injusto. A chuva cai no mesmo lugar. Verso 46: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Portanto, vou terminar aqui. Faça a diferença. Vença o mal com o bem. Irmão, desde quando eu comecei a pregar aqui, Deus ministrou no meu coração. Tem pessoas magoadas dentro deste lugar. E a mágoa, irmão, não deixa você entregar um verdadeiro louvor a Deus. Quando eu falei de pais e filhos,
Deus mostrou para mim que tinha pessoas aqui que tinham traumas por causa daquilo que passou com o pai e que passou com a mãe. E por isso que Deus colocou na minha boca dizendo: fala para pedir perdão. E fala para liberar perdão também. Porque a igreja precisa voltar a lembrar dessas passagens bíblicas que eu vou ler aqui agora. Eu acabei de falar, faça a diferença, vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem te justifica, irmão? Quem te justifica, irmã? É Deus. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tem muita gente brigando e perdendo a bênção porque fica querendo se justificar e acaba gerando mais intriga. E a vingança pertence a Ele, pertence a Deus. Tem gente que quer ter vingança aqui na terra. E Deus diz assim, Hebreus 10:30: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não é eu que julgo meu irmão que me persegue. Não é eu que julgo meu irmão que me odeia. Não é eu que vou tratar com aqueles que me maltratam. A minha função é vencer o mal com o bem. Saber que a vingança pertence a Deus. E é Deus que vai me justificar nesta terra. Portanto, amados, preste bem atenção nesse culto com a família. Você vai sair dessa noite sabendo que quem te abençoa é abençoado. E quem se amaldiçoa já receberá a maldição por herança. Então descansa o teu coração. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória e tem bênção para a tua vida. Pare de se preocupar. Para de se preocupar. Estão falando? Deixa eu falar. Estão se levantando? Deixa eu se levantar. Estão te perseguindo? Deixa eu te perseguir. Essa pessoa está semeando. E quem semeia? Quem semeia? Fala para o seu irmão mais uma vez: eu te abençoe. Com a permissão do pastor, quero que a igreja se coloque de pé. Vamos orar. Vamos orar. Ministrei pouco hoje, mas quis mais pregar a Bíblia para você. Foi calado Bíblia, não fiquei com balela aqui. Eu não fiquei aqui enchendo linguiça, eu falei da palavra de Deus para você. E eu quero orar pela sua vida, por causa que Deus falou que através da vida de Abraão, todas as famílias serão benditas nessa terra. A minha família já vai estar de mão dada aqui. Eu do altar eu já transmito a bênção para elas. Eu sou o pastor da minha casa pela infinita misericórdia de Deus. Você, mas eu não sou consagrado a pastor. Mas se você está aqui, você é o pastor da sua casa, da sua família. Dá a mão para sua esposa, dá a mão para os seus filhos. Mas a minha família, não tem ninguém da minha família aqui. O seu irmão está do seu lado, é família também. Quem é? Através de você, Abraão, a sua família será bendita, a sua família será abençoada. Você quer cantar um hino? Pode, pastor, cantar um hino? Nós conhecemos a Andressa. A Andressa é uma bênção. Socorro, preguei. Estou plantando, pastora. Essa é uma bênção, amém, igreja? Fala todo mundo comigo, essa é uma bênção. Olha quanta semente eu depositei aí, aleluia. Nós vamos orar. Eu vou abençoar a tua vida através da oração. Ela vai estar louvando ao Senhor. Se tiver alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, através dessa oração, venha perante o altar. Se tem alguém que precisa reconciliar com Jesus aqui nesta noite, o seu lugar é aqui perante o altar. Deus tem uma palavra de bênção e de vitória para a tua vida e o quadro será mudado. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Enquanto eu estiver orando e você conhecer alguém que precisa reconciliar, convida para vir aqui na frente aceitar o Senhor Jesus.
Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo, ó Pai amado, e ministro a tua bênção sobre a vida deles, ó Pai. Eu venho semear aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, Pai. Se um dia o Senhor tem me separado, me ungido, ó Pai, para que através das nossas vidas todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas, eu abençoo a cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus de obras completas. O Senhor vai completar a vida de cada um aqui neste lugar. O Senhor vai preencher a casa. O Senhor vai preencher a família. O Senhor vai visitar corações, ó Pai amado, que sofreram traumas na sua infância, que sofreram traumas em seus lares, que sofreram traumas com seus pais, com suas mães. Em nome de Jesus, começa a visitar, ó Pai querido, e trazendo cura familiar, trazendo cura para a alma, trazendo cura interior. Opera, Senhor querido, trazendo a bênção sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, derrama da tua bênção, derrama da tua Shekinah, derrama, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Enche o seu lugar dessa tua bênção, meu Pai. Eu decreto a bênção, eu decreto a tua vitória sobre o povo de Deus nessa noite. É tudo, ó Pai querido, que eu te peço, ó Deus querido, e já te agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora feche os seus olhos e louve a Deus. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Vai adorando o Senhor. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Vai pedindo para Deus visitar a tua casa agora. Estenda a tua mão em direção à tua casa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E ele vai lá na tua casa levar bênção, levar vitória, levar cura. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na
Jesus está entrando lá com providência, entrando com cura, entrando com libertação, entrando com transformação, porque Ele é poderoso e a bênção vai sair daqui hoje com você. Você está levando a bênção para a tua casa. Quantos creem? Você está levando a vitória para a tua casa. Através da tua vida, você é um canal de bênção para a tua casa e para a tua família. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Que Deus continue abençoando. Eu sou do pastor, eu trouxe uns chocolatinhos. Irmão, chama Amencolate. Pensa no mistério, irmão. Se você gosta de chocolate e amendoim, você vai dar mais glória comendo chocolate do que durante o culto, irmão. Porque é coisa boa, coisa abençoada. É um chocolate chamado Blend. Ele não é ao leite e não é meio amargo. É uma delícia, irmão. Se você comer e não gostar, pode brigar comigo, irmão. Mas você vai ficar apaixonado por esse doce. Vocês não vão falar, dá o telefone daquele pastor lá, porque eu quero mais daquele chocolate lá. É a bênção, irmão. Passa lá e pega que vai ser bênção. Você tem cara de gostar de chocolate, varão. Os olhos dele gostam de chocolate, irmão. Passa ali e abençoa, que vai ser coisa de Deus, viu? Semeia na minha vida, irmão. Se você me abençoar, você vai ser abençoado. Glória, confirma a bênção lá. As palmas louvam o Senhor Jesus.